Então, pessoal, tudo bem? Depois de um tempo aí de gravar vídeos, né, um pouco maiores, né, com tempo de gravação um pouco maior, hoje eu quero falar um pouquinho aí de poder, tá? Poder numa visão do filósofo francês Michel Foucault, tá? Para você vestibulando que me acompanha, que é inscrito, que é inscrita no canal, esse filósofo ele é um dos filósofos que a teoria mais cai no Enem, mais cai aí nos vestibulares tradicionais e também vestibulares seriados, tá bom? E aí, desde já, eu quero te pedir que, se esse assunto e outros aqui do canal te interessar, que você se inscreva, dê aquele like para dar aquela força, tá? A ideia é o seguinte, quanto mais visualizações, quanto mais gente gostar, né, aquele veredito, aquele like, o famoso joinha, mais eu quero gravar vídeos aí, principalmente nesses últimos momentos que antecedem o Enem, tá bom? Então, o que é poder? Poder, nós podemos dizer que poder é a capacidade de afetar o comportamento dos outros. Poder também é a probabilidade de impor a própria vontade numa relação social. E aqui eu me lembro, inclusive, do sociólogo e filósofo alemão Max Weber, que ele entende poder como o poder político como aquela pessoa que tem poder em mãos, né? Mas nesse caso, nós estamos falando de Michel Foucault. Como que Michel Foucault ele vai entender essa questão do poder. Muito bem. Feito essa introdução, podemos dizer que na sociedade, segundo Foucault, há milhares e milhares de relações de poder. E, por conseguinte, podemos dizer também, né, que há pequenos enfrentamentos, né, pequenas forças que se enfrentam no cotidiano, tá? Mas me define melhor isso daí, eu preciso ir lá para o meu vestibular. São pequenas partículas de poder, tá? Há um poder maior no sentido macro e há pequenas partículas de poder, portanto, no sentido micro, que Foucault vai chamar de microfísica do poder, assunto que tanto cai aí nos vestibulares. Tá? Então, essas relações de poder dentro da sociedade, elas são comandadas com frequência, tá? Induzidas do alto pelos grandes poderes, principalmente do Estado, ou pelas grandes dominações de classe. É preciso ainda dizer que, em sentido inverso, uma dominação de classe ou uma estrutura de Estado só pode funcionar se há base, se há pequenas relações de poder. Então, veja aí que legal. Então, se não há essas sutilezas, esses pequenos poderes, né, esses micropoderes, não há um poder em sentido macro, portanto, não há um poder em sentido abrangente, em sentido maior. Tá? O poder, podemos dizer assim, ele é formado por pequenas partículas que se juntam, né? Pequenas partículas de poder que se juntam e formam o poder como um todo. Você sabendo disso, você sabe muito da parte do pensamento político de Michel Foucault. Michel Foucault é um filósofo francês que ele escreve a maioria das suas obras ali nos anos 60 do século XX, um período que o mundo, né, e a Europa também estava passando por grandes transformações. Então, é nesse ambiente de grandes transformações dos costumes, né? A gente não pode esquecer que nós temos aí um ambiente da contracultura lá em sociologia, né? Que aquela cultura dominante, ela está sendo questionada e ela está cada vez mais, as suas estruturas estão entrando em decadência. Bacana? Beleza.
O que seria, portanto, para Foucault o poder do Estado? É aquele poder que se impõe. O serviço militar, né? Mesmo a educação, tá? É uma educação que se impõe. Tá? Então, o Foucault, numa obra chamada Poder e Saber, ele vai falar que educação, serviço militar, o próprio Estado são partes integrantes do poder, que formam o poder. Então, sem Estado, sem educação, né? Sem um regime educacional, tá? Sem as religiões, não haveria esse poder como um todo aqui, tá certo? Olha, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, dê aquele like, tá? Até para me estimular a continuar com esse trabalho. A ideia aqui é principalmente preparar você que não tem lá muita oportunidade de pagar um cursinho, então preparar em filosofia, em sociologia, para o Enem e outros vestibulares, como eu disse no início desse vídeo. Então, me ajude aí estimulando o meu trabalho e incentivando com o seu famoso like e com a sua maravilhosa inscrição. Valeu!